Boa tarde a todos. Tá osso hoje, gente, mas deu certo. Bom, eu vou falar do capítulo 16, desprendimento dos bens terrenos. Meio chatinho de falar, hein, gente? Mas muito necessário. Quem é de nós que consegue, assim, tranquilamente, se desprender dos bens terrenos? Nenhum de nós, né? Porque nós gostamos daqui, nós gostamos do nosso conforto, nós gostamos de tudo que é material. Como é que a gente larga, de repente, tudo isso? Mas nós vamos aprender, tá? Então, todos nós somos espíritos imortais, criados por Deus para a felicidade, é uma grande verdade. Nós fomos criados para ser felizes. E é no nosso planeta, é na nossa casa, que é a Terra, que nós encontramos as oportunidades de aprimoramento espiritual. Através dos ensinamentos que Jesus trouxe, para alcançarmos essa famosa felicidade, né? Seguindo esse roteiro de luz, vamos tentando fazer a diferença e ajudarmos na construção de um mundo melhor. Jesus é o nosso modelo, nosso destino é a felicidade. Uns vão demorar mais para chegar lá e outros menos. Depende da nossa escolha no bem. O que tudo isso quer dizer? Quando fomos criados, depois de um certo tempo, esse é um assunto para outra palestra, com o tempo Deus houve por bem nos dar o livre-arbítrio, quando viu que nós já estávamos prontos para decidir o nosso destino. Então hoje, como espíritos ainda que não alcançamos a luz, né? Somos espíritos caminhando no sentido evolutivo, mas temos o nosso livre-arbítrio. Deus colocou a felicidade ao nosso alcance e também nos deu o livre-arbítrio. Então o que ocorreu? Uns escolheram o caminho mais largo. Não tem lá o caminho da perdição e a porta estreita? É isso. A porta estreitinha, a gente não conseguia passar, nem entrando do lado. Aí a gente escolheu a larga, né? Todos nós, sem dúvida nenhuma, todos nós. Por isso estamos aqui ainda. Aqueles que se sacrificaram lá atrás e que passaram pela porta estreita, estão bem, né? São os espíritos iluminados, que ao invés de descansarem, voltam sempre nos intuindo, nos ajudando, porque nós somos teimosos. A gente queixa da vida, todo mundo queixa todo o tempo da vida, que essa terra é um mundo de expiações, que é um mundo de lágrimas, né? Eu sofro muito, Deus não gosta de mim. A gente reclama, mas a gente não faz nada para melhorar. Então o que acontece? Nós ficamos no vai e volta. Dessa encarnação eu aproveitei alguma coisa? Muito pouco. Eu tive chance de aproveitar mais? Tive, mas não quis. Tive preguiça. Então, alguns passos eu dei, porque a evolução é o caminho do tempo. Nós evoluímos de qualquer maneira, querendo ou não, a gente evolui. O que acontece é que em encarnações mal utilizadas, nós angariamos novas dívidas, mas evoluir, nós evoluímos. Hoje, eu sou melhor do que eu era na minha última encarnação. Vocês também. Certeiramente, na minha próxima vida, se eu puder ainda vir para esse planeta, eu vou me dar melhor do que me dei hoje. Porque eu vou ter uma condição melhor em enxergar, eu vou ter mais abertos os meus horizontes. Eu não vou ter aqueles atores que me seguem, que me levam só para aquele caminho, né? Eu vou ter uma compreensão maior da vida. Então, uns vão demorar mais, então, e outros menos. E para que a gente possa conquistar a felicidade, Deus nos dá, em cada existência, um presente valioso, sem o qual não podemos habitar o nosso planeta, o nosso corpo. Quando a gente pensa e recebe a ordem, você vai reencarnar no planeta Terra, o que eu preciso? Se eu for como espírito que sou, eu não vou conseguir andar aqui.
Eu não vou conseguir me relacionar com todos os que já estão encarnados. E para que você venha para a Terra, qual que é o objetivo? É para você se melhorar. É em contato com os semelhantes, em contato com os defeitos iguais dos nossos, que a gente melhora. E o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso de um corpo que se adapte ao planeta. Se eu não, como é que eu faço para respirar? Eu tenho que ter o pulmão. Como é que eu faço para manter o corpo íntegro? Eu tenho que ter o estômago, o aparelho digestivo, para deglutir tudo aquilo que vem para me dar força, o alimento. Então eu tenho que ter esse corpo, né? Ele serve de instrumento para o meu progresso. Sem ele eu não consigo me relacionar. E se eu não consigo me relacionar, eu não vou conseguir evoluir. Por isso nós temos que cuidar de ambos, não só do espírito, mas do corpo. Porque se eu puder fazer no meu mapa reencarnatório, se eu puder ajudar os técnicos da espiritualidade a fazer a minha programação, eu vou pedir um corpo perfeito. Porque eu não estou precisando, por exemplo, vir cega, porque eu não usei mal os meus olhos. Então eu vou pedir um corpo perfeito. Chego na Terra, na idade adulta, adorei tomar uma pinga, cachaça, né? Tomar cachaça. Amei fumar um maço, 2, 3, 10, sei lá, de cigarro por dia. Então o que vai acontecer? Vou comer muito, vou dormir 2 horas por dia. O que vai acontecer? Eu consegui um tempo de 70 anos. Nesses 70 anos, eu vou conseguir dar alguns passos em direção à evolução, porque eu tenho tempo para isso. Eu vou formar família, eu vou tirando os meus defeitos, colocando algumas qualidades. Só que se eu, desde tenra idade, começar com esses vícios, os 70 anos já foram para os quiabos, porque o corpo não vai aguentar. Existe uma parte que a espiritualidade nos ensina, que chama os completistas. E são poucos. São aqueles espíritos que conseguem completar o número de anos da reencarnação presente. Muito pouco consegue. Eles são recebidos na espiritualidade com festa. Porque poucos conseguem. André Luiz tem uma parte que ele fala de uma professora que ela conseguiu, ela programou, acho que vamos dizer 70 anos, ela foi até os 70. Porque muitos saem antes. Um jovem que se joga nas drogas pesadas, como eles falam, você acha que ele conseguiu fazer um mapa reencarnatório em que ele ia nascer, se utilizar de drogas e sair do planeta com pouquíssimo tempo? Não é bem assim que funciona, né? Então nós temos que cuidar do nosso corpo físico, porque é um instrumento que serve para que a gente possa transitar e conseguir evoluir. Para que aconteça essa evolução, precisamos de coisas materiais, como roupas, alimentos, casas. Parece até meio contrassenso, né? Porque tudo isso pode se tornar um obstáculo ao nosso progresso moral e espiritual. Então o que acontece? Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu o corpo físico com detalhes para que a gente possa utilizá-lo. Um desses é que nós precisamos nos tornar responsáveis pela alimentação e pelo cuidado. Para alimentá-lo, eu preciso comprar comida. Para agasalhá-lo, eu preciso comprar roupa. E eu preciso, no mínimo, alugar uma casa para não ficar no tempo. Então, eu preciso utilizar coisas materiais. Né? Não é errado. O desprendimento dos bens terrenos não quer dizer que eu tenha que viver ao relento, sem comida, sem roupa, sem nada, né? O que é ruim é quando os bens terrenos se tornam um obstáculo ao nosso progresso e à conquista da verdadeira felicidade. É porque eu não preciso de 20 pares de sapato. Eu só tenho 2 pés. Um par de sapato por vez está bom para mim. Eu não preciso de um mundaréu de roupa. Tem gente que tem 3 carros. Para quê? Tem gente que tem uma casa em cada estado. Estamos aqui para discutir isso? Não. Cada um é responsável pelas suas ações. Se eu resolver botar todo o meu capital nessas coisas, não tem problema nenhum.
Eu vou dar conta dos meus atos a Deus, mais ninguém. Mas não foi essa a intenção divina. A intenção divina era que nós mantivéssemos o nosso corpo. Nós não precisávamos ficar apegados a esses bens, porque eles são passageiros. A roupa, a gente só bota a roupa no defunto porque ia ficar feio um defunto pelado. Mas a roupa é a primeira coisa que some. Não é verdade? O corpo físico não é levado, joias, etc e tal, nada. Nós vamos levar só aquilo que a gente arrecadou internamente, interiormente, né? Então, como é que é a conquista da verdadeira felicidade? Vamos ver aqui a seguir. Após nosso desencarne, não nos será possível levar coisas materiais, como carro, casa, computador. São coisas perecíveis, passageiras, servem somente na nossa passagem pelo planeta. Fora dele, não tem a mínima utilidade. O que será que alguém faz com um carro Fórmula 1 lá em cima? Ou lá embaixo, não sei. Ninguém, não é verdade? O carro serve para o circuito fechado no mundo terreno. Somos realmente proprietários somente daquilo que podemos levar desse mundo. Porque proprietário não somos de nada, só dos nossos sentimentos. A gente aqui tem o que se chama em direito de posse. A propriedade é toda de Deus. Nós só temos a posse. E a posse a gente larga quando deixar esse mundo, né? Nós temos aquilo que a gente pode levar. O que nós podemos levar? Conhecimento, inteligência, sentimentos. Esses são bens duráveis e eternos. Ninguém tira um sentimento de amizade. Ninguém tira um sentimento de amor. O apego às coisas materiais constitui um dos mais fortes obstáculos ao nosso progresso, ao nosso adiantamento moral e espiritual. É um sinal notório de inferioridade. Claro que é, gente. Uma pessoa que dá mais valor a um carro do que a uma amizade é uma pessoa com notória inferioridade moral. Não é verdade? O que eu faço com um carro? Além dele me levar para os lugares, ele fica velho, se quebra inteiro. Ele não serve para mais nada, são peças que a gente joga fora, né? Então, é notória a inferioridade de quem dá importância a esse tipo de coisa, a bens consumíveis, bens deterioráveis. Quem acumula dinheiro para si e não ajuda o seu próximo, dizendo que ele é previdente quanto ao futuro da sua prole. Tem muita gente assim, né? Eu não posso emprestar nada para ninguém, porque olha o tanto de filho que eu tenho, botei no mundo, e preciso que eles, quando eu morrer, tenham garantias. A ganância não é dos filhos, a ganância é de quem faz isso, né? O pão-durismo é do pai, não é do filho. Aqueles que viveram mais a vida material que a moral, continuam apegados aos objetos que deixaram na terra e são atraídos para os lugares onde eles viviam. Quem aqui já leu O Nosso Lar, psicografado pelo Chico Xavier, o livro do Espírito André Luiz, ditado pelo Espírito André Luiz, tem uma parte que André Luiz, depois que desencarna, ele conta do desencarne dele, né? E depois de muito tempo de sofrimento, um dia ele consegue encontrar o avô dele, que desencarnou muito tempo antes. André Luiz já estava no caminho melhor. Aí ele encontrou o avô abraçado a um monte de lama. E fazia muito tempo que o avô dele já tinha desencarnado. A um monte de lama. E ele falou, que isso? Perguntando para a pessoa que estava do lado dele, o mentor dele, por que ele está com esse tanto de lama? Aquilo não era lama. O avô dele achava que era o tesouro, era o dinheiro que ele guardou na terra, que ele levou todo com ele. Ele não via a lama que todos viam, ele via moedas de ouro, ele via dinheiro, né, cédulas. Então ele andava no umbral, nas zonas umbralinas, que foi lá que André Luiz o encontrou, carregando o seu tesouro. Era pegado a vida toda aquele dinheiro. O que adiantou? O dinheiro, na realidade, ficou para os filhos, né? E ele carregou essa ilusão.
Então, o que acontece com os bens materiais ao nosso desencarne? Eles ficam no planeta, com o tempo eles se desintegram. O dinheiro acaba, ou passa de pai para filho e vai passando. Os bens materiais acabam, até a casa acaba, né, gente? Ela pode durar 200 anos, mas uma hora ela acaba. E o que nós levamos depois do túmulo? O conhecimento adquirido. Esse a gente leva, mas não os livros que a gente adquiriu esse conhecimento. Os livros ficam, né? Eles têm funções muito melhores, né? Eles vão ensinar outros, mas o conhecimento que eles me passaram, esse vai comigo. As lembranças dos bons momentos vividos em família, esses também vão comigo. As fotos ficam, os vídeos ficam. Eu não posso levar. Mesmo que enfim dentro do meu caixão, vai apodrecer tudo junto com o meu corpo. As boas ou más atitudes que tivemos, as lembranças dos amigos, o amor, a amizade, o carinho da família, enfim, as nossas conquistas morais. Tudo isso nos acompanha. Tudo. Tudo que é material, esquece, deixa de lado. Nada vai para a gente. Só entrava o nosso andar, entrava a nossa caminhada rumo à evolução. Isso porque nós somos bobinhos, né? Quando Deus deu tudo isso para a gente, não era com essa intenção da gente se apaixonar pelos bens terrenos, não. Era só para a gente se utilizar deles. Mas ninguém poderá ir conosco nessa viagem. Todos ficarão, as pessoas que nós amamos, até um futuro reencontro, se a gente merecer naturalmente, né? Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho. Vamos retirar da despensa aquela comida que a gente que está sobrando, e vamos doar. Não vamos ficar com a despensa cheia, não. Vamos abrir o nosso guarda-roupa, vamos tirar aqueles entulhos todos. Eu tenho uma amiga que ela deve ter umas 150 bolsas, gente, bolsa feminina. Ela não dá nenhuma. Eu já tentei até jogar fora com ela, que é muito minha amiga. Ela diz, não, eu sofro cada uma que eu pego. Isso é apego. Eu já tentei explicar para ela, isso é apego. Vai andar, eu brinco com ela, vai andar no umbral carregada com 150 bolsas. É o peso. Mas a pessoa apegada sofre mesmo, né? Então vamos doar um casaco. Olha o frio que está fazendo. O que custa a gente passar uma meia? Né? Não precisa ser nova, não. Só não pode dar suja. Mas não precisa ser nova. Então vamos abrir mão de muito supérfluo que a gente tem em favor dos nossos irmãos. É um desapego a esses bens materiais que tanto nos prendem. Vamos separar também brinquedos. Quanta criança sonha com brinquedo? Quanto brinquedo está encostado lá no fundo do quintal, na despensa? A criança cresceu, não está nem usando mais, né? Jesus não ordena que se desfaça de todas as coisas que a gente possui, porque assim também nós nos tornaríamos mendigos, o que é um peso para a sociedade. Não é bem assim, porque aí a gente caminha para trás e não para frente, né? Então nós não temos que nos livrar de tudo, nós temos que ter o necessário. O supérfluo a gente passa para aqueles que necessitam mais. Deus concede a riqueza para que saibamos administrá-la em benefício dos outros, mas também do nosso. Porque se eu nasci cheia de dinheiro, não foi porque Deus gostou mais de mim que dos outros. Foi porque eu preciso aprender a lição da solidariedade. Eu preciso. Então ele não me ajudou porque ele gosta mais de mim do que dos outros, não. É só uma questão de eu sou mais devedora. Eu preciso aprender essa lição. Por exemplo, o homem pode utilizar o dinheiro para construir uma grande empresa, fornecendo oportunidade de emprego, ajudando muita gente, né? Um empreendedor, ele pode construir uma escola particular, então ele cobra mensalidades, mas aí ele dá bolsas. Aqueles que não podem pagar vão ter a mesma oportunidade dos outros. Então ele vai estar formando futuros trabalhadores. É uma maneira
dele empregar muito bem a fortuna que ele conseguiu. Ele está honrando a confiança que Deus colocou nele, né? O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor. Eu tenho que aprender a dar o valor que o bem terreno tem, nem a mais, nem a menos. Ele me serve enquanto eu estiver caminhando no planeta. Acabou, acabou. Não vou levar para lugar nenhum. O verdadeiro tesouro é aquele que a gente pode levar conosco para onde formos, inclusive na nossa viagem de volta, que para muitos como eu não está muito longe. Um grande pensador já dizia: o tesouro do sábio é a sua mente, e o tesouro do tolo, seus bens. Sintetiza bem, né? O que podemos concluir do exposto? Se somos pobres, não devemos invejar o rico, porque a riqueza não é tão necessária à felicidade. Se somos ricos, não nos esquecemos que o bem que recebemos são apenas empréstimos divinos. Um dia nós vamos prestar conta do que nós fizemos nesse empréstimo. A gente não presta conta para o gerente do banco? Vamos prestar conta para o nosso gerente também. Não adianta me apegar a eles, porque não cabem no meu caixão. Nem que eu mande colocar tudo dentro do túmulo, lá eles vão permanecer até que algum gatuno descubra e leve tudo. Não é assim? Por isso, cada um de nós deve analisar o que está fazendo com os bens que recebeu nessa existência, estando ciente de que sua posse é transitória. A sua utilidade deve estar direcionada à prática do bem. Ao final, quem ganha com essa atitude, antes de qualquer pessoa, somos nós. Muito obrigada.